Olá a todos, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa. E primeiramente eu peço desculpas que o meu vídeo pode estar um pouco mais lento do que meu áudio, né? Isso é porque é meu primeiro teste unindo uma câmera melhor com um áudio melhor, mas aí o computador ele tá um pouquinho lento com a internet, então não tá 100%. Mas pelo menos eu acredito que o áudio esteja ok, né? Então, nesse vídeo, né, é um vídeo que eu já tinha prometido de fazer para vocês, que é um vídeo sobre a minha dissertação de mestrado, né? A minha apresentação, né? Então eu trouxe basicamente a minha apresentação, que eu fiz para o meu mestrado, e eu tô com o objetivo de explicar um pouquinho para vocês sobre esse tema, né? O que eu estudei, que foi sobre o efeito da exposição de campos magnéticos estáticos sobre fibroblastos em cultura, né? Então, para explicar um pouquinho sobre isso, que eu vou aumentar a tela, então provavelmente vocês vão ficar vendo meu vídeo lento. Nos próximos eu vou tentar melhorar isso. Mas, basicamente, né, o que eu tô trazendo aqui para vocês? Então, né, o meu mestrado foi realizado na UFRJ, no programa de pós-graduação multidisciplinar em Física Aplicada. Então, foi uma dissertação de mestrado nesse programa de Física Aplicada, né, com a área de concentração Física Médica e Biológica. Como eu disse, meu tema foi sobre o efeito da exposição de campos magnéticos estáticos sobre fibroblastos em cultura. Fibroblastos são células, são determinados tipos de células, que são essas dessa imagem que vocês podem ver. Tem uma imagem que mostra aqui do lado desse título, que são essas célulazinhas de uma foto que eu tirei, né? Meu orientador foi o professor Bruno Pontes, né? E o professor Natan Bessaviana. Mas basicamente essa parte, né? E como eu tô fazendo um vídeo aqui pro canal do YouTube, eu trouxe aqui um pouquinho sobre mim, né? Só para poder explicar um pouco para quem não conhece ainda, quem está vendo esse vídeo primeiro, que não conhece muito. Eu sou biomédica e acupunturista, né? Eu estudei várias coisas antes de entrar nesse mestrado, porque meu objetivo, eu sempre gostei muito da área acadêmica, né? Mas inicialmente acabei indo para uma área mais clínica, dentro da biomedicina. Então, logo que eu terminei minha faculdade de biomedicina, graduação, eu fui fazer a especialização em acupuntura e eletropuntura. Que eu fiz lá na BACO, CBA e na São Judas Tadeu também. Então, acabou que eu já durante a graduação de biomedicina eu já tinha feito politécnico e massoterapia. Em seguida não, né? Ao mesmo tempo eu fiz a graduação, então uma massoterapia eu terminei primeiro, que era um curso mais curto, de um pouco mais de um ano. Quando a graduação de biomedicina dura 4 anos, né? E aí eu fiz esse curso de 1.200 horas lá na Baco, no qual eu aprendi muita coisa sobre medicina tradicional chinesa. Desculpa, gente. E isso foi até inspirado pela minha experiência na época que eu estava fazendo estágio na Fiocruz. Eu fiquei 2 anos na Fiocruz e meu chefe de laboratório, ele me animou muito em fazer esse curso de acupuntura, que ele também gostava. E eu ficava no laboratório de cultura de células, então eu trabalhava com vários tipos de células. E era muito interessante, bastante divertido também, né, trabalhar com essas células. E daí eu fui fazendo outros cursos, né? Cursos de neurociências, que eu sempre gostei bastante. E eu sempre gostei da área acadêmica também, mas eu queria estudar outras coisas antes de ir para essa área de pesquisa de fato, porque eu sabia que eu ia provavelmente me dedicar, assim, mais objetivamente à pesquisa depois. Então eu falei, vou fazer outros cursos antes, porque eu achava que iria me agregar conhecimento e seria importante até mesmo para a área acadêmica de pesquisa, né? Enfim, aí por fim acabei entrando no mestrado, né? Graças a uma recomendação de um professor de uma dessas pós, que me deu aula em duas pós, inclusive, dessas neurociências, e acabou que ele me inspirou a entrar nesse mestrado, junto com outras ideias que eu já estava tendo em relação a terapias magnéticas, devido à minha experiência em consultório. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais nessa parte na minha motivação, né? Então, aqui eu vou falar sobre a introdução, objetivos gerais específicos, em seguida materiais e métodos, então resultados e, por fim, a discussão, conclusões e as perspectivas, né? Então, inicialmente aqui, eu até trouxe uma frase, tem coisas que eu não coloquei em apresentação oficial, mas eu trouxe aqui por causa do YouTube, eu quis trazer para vocês verem um pouquinho como é que é, né?
Eu trouxe aqui o exemplo de uma das frases, que é uma citação da doutora Madeleine Forrobar-Noty, que ela foi uma pioneira assim, nessa área de pesquisa sobre o efeito biológico de campos magnéticos e terapias magnéticas, e publicando diversos artigos e pesquisas que ela realizou. E esse livro é um livro que reúne vários artigos, que ela tem volume 1, volume 2, e é sobre os efeitos biológicos de campos magnéticos. Ele foi publicado em 1964, só para vocês terem uma ideia de quão antigo que é. Vocês desculpem que eu tô com uma tosse, que eu tô me recuperando de uma sinusite, né? Enfim. Então, essa epígrafe que eu coloquei na minha dissertação, que se chama, que fala, né? Examinando, são palavras da doutora Madeleine, que ela diz: examinando o conteúdo deste volume, sinto-me justificada em expressar minha esperança de que no devido tempo o campo magnético se transforme em uma nova ferramenta analítica e terapêutica poderosa na medicina. Então, essa frase, assim, eu achei muito importante lá, logo no início do livro dela, né? E ela fala isso, eu fiquei refletindo, falei, em 1964, né? Como é que são as coisas, quantos cientistas trabalham e demora muito, né? A ciência tem um tempo porque você precisa de pessoas, além da dificuldade das tecnologias, de recursos tecnológicos que a gente tem de cada época, que tem certas limitações, também tem a questão da dedicação do pesquisador. É muito importante ter um pesquisador interessado em se aprofundar em determinado tema, né? Porque sem isso não tem como aquele tema ser trabalhado, ser pesquisado. Então, eu achei muito interessante como ela fala isso. E ela acabou, essa doutora, a Madeleine, ela faleceu, acho que foi 2 anos ou um pouquinho mais depois que eu nasci, né? Nasci em 91. E ela viveu bastante, inclusive. E achei isso tudo muito interessante. Ela teve outros trabalhos também na área da física importantes, assim. E eu também achei muito legal por ela ser uma mulher, né? Então, isso para a época também já era bem revolucionário, assim, né? Porque devia ser bastante difícil você ter esse papel sendo mulher numa sociedade que cobrava outros papéis, assim, para mulher. E quem sabe, né? Possa contribuir um pouquinho também nessa área. Então, começar aqui com a parte da introdução. E antes de falar sobre a introdução histórica, eu queria falar um pouquinho sobre alguns pontos em relação ao que são práticas de terapias magnéticas e a minha motivação. Em seguida eu vou falar sobre isso. Que não é exatamente a minha pesquisa, é com células, né? Mas a minha inspiração antes de usar essas células foi na parte clínica. Então, na saúde, o que a gente tem atualmente? Existem algumas práticas dentro das terapias magnéticas, né, que são realizadas por diversos profissionais nessa área da saúde. E uma delas, que é o que eu utilizo, é a magnetoterapia e tem também a eletromagnetoterapia, que usa os aparelhos. Então, a magnetoterapia e a eletromagnetoterapia, ela vai se tratar de uma prática que vai se utilizar de campos magnéticos de ímãs, né, no caso da magnetoterapia mais clássica, e dos campos eletromagnéticos por bobinas. Nessas imagens você vê, vocês conseguem ver alguns exemplos ali embaixo, uma pessoa que está com a perna ali na região onde tem uma bobina. Aqui na esquerda também tem algumas imagens de bobinas e aparelhos de eletromagnetoterapia. E na terceira imagem à esquerda, nessa faixa amarela, vocês veem um exemplo da aplicação de pontos, de magnetos, em pontos locais associados com a acupuntura, né? Porque a magnetoterapia é uma prática ela é associada à acupuntura, né? Até mesmo de forma bastante antiga, né? Então ela tem tantas vertentes de tratamentos mais locais, né? Como também tem essa associação com a medicina tradicional chinesa e outras práticas mais tradicionais. E mais recentemente a gente vai ter a terapia transmagnética craniana, né? Então ela vai estar usando essas bobinas nessa região da cabeça, com o objetivo de ter um efeito no sistema nervoso, e ela já é utilizada mais por neurologistas, ela já é mais pesquisada mais recentemente, né? Também tem uma vertente muito interessante, bem mais moderna, né? Que é uma pesquisa que envolve o tema da hipertermia com nanocristais de magnetita.
Esses nanocristais são muito pequenininhos, né, da pedra magnetita, e eles são colocados, inseridos no corpo do paciente e podem ser aplicados, né, um dos objetivos desse tipo de pesquisa é uma possível aplicação em tratamento de câncer, né? Então, ela tem possíveis aplicações bem interessantes, né? Está sendo bastante estudada também. Vocês desculpem minha tosse, vou acabar tossindo de vez em quando no vídeo, vocês me desculpem, mas enfim, né? Resolvi fazer o vídeo logo porque já estava passando muito tempo. E sobre a minha motivação, é o que eu já falei em alguns outros vídeos aqui no meu canal, né? É basicamente sobre a minha experiência em consultório, né? De ver o resultado com magnetoterapia. Então, como sou acupunturista, eu utilizo vários recursos dentro da medicina tradicional chinesa e da acupuntura. Então, um deles é o uso de magnetos em pontos de acupuntura, né? E isso, a gente tem aplicações do que a gente chama ponto acho, que são pontos locais também, ponto de dor, inflamação, ou que você quer auxiliar na recuperação de algum tipo de lesão, né? Hematomas. E isso eu comecei a observar efeitos muito interessantes e muito rápidos, assim, na minha experiência. E eu me questionei, né? Como sempre me questionei sobre as coisas, comecei a me questionar como que aquilo funcionava, né? Quais seriam os princípios físicos e biológicos por trás desse tipo de prática, né? E comecei a pesquisar o que já tinha de literatura. Inicialmente tive bastante dificuldade de achar uma literatura de qualidade. Depois eu fui encontrando mais estratégias para poder achar esses materiais, porque, em geral, a gente acaba tendo, se você fazer uma pesquisa mais superficial, uma pessoa mais leiga, não tem muita informação, assim, de qualidade, né, na internet, porque até pouca gente que tem um foco maior em explicar essa parte de mecanismo de ação, assim, vamos dizer, no meio geral de público, né? Tem muitos cientistas que já estudam isso há muitos anos. Mas aí é bem mais específico, então é mais difícil de alguém achar só de fazer uma pesquisa simples. Enfim, aí nessa época eu fui me questionando, comecei a tentar pensar quais seriam os mecanismos de ação, o que poderiam estar por trás disso, mecanismos celulares, ali nessas células, tecidos, os órgãos, o que poderia estar acontecendo, né, no corpo. E daí, com isso, eu comecei a fazer algumas pesquisas por conta própria, até acabar chegando nessa ideia do nosso projeto de mestrado, que a gente que a gente foi desenvolver, né? E tinha várias outras ideias também que acabaram não sendo desenvolvidas por conta da pandemia mesmo. A gente pretendia fazer com outros tipos de células os experimentos, mas pela dificuldade da pandemia a gente já conseguiu fazer muita coisa, né? Porque a gente foi mesmo durante a pandemia para o laboratório e as células precisam de uma manutenção constante, senão elas não sobrevivem, né? Então isso já foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu. Mas assim, ainda assim atrasou os experimentos. E esses ímãs que vocês veem são os ímãs que a gente costuma usar no consultório, na prática da acupuntura com magnetos ou magnetopuntura. E uma coisa importante de destacar aqui, isso também trouxe para o nosso vídeo do YouTube, né? Que biomédicos eles podem ser habilitados em acupuntura conforme os termos da resolução do Conselho Federal de Biomedicina número 2 de 25 de março de 1995. E dessa forma, eles são habilitados para atender com acupuntura e técnicas correlatas da medicina tradicional chinesa, incluindo a magnetoterapia e a eletromagnetoterapia, conforme a normativa do Conselho Federal de Biomedicina número 1 de 2012 e a outra normativa número 1 de 2016, né? Enfim, então o que a gente tem é biomédicos, eles podem sim praticar a magnetoterapia, né? Ela é reconhecida, e a eletromagnetoterapia também, associadas também com a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. Então, acho que poucas pessoas às vezes sabem disso também, né? Enfim, porque é uma informação bem mais específica para quem é da área, quem é biomédico. E cada conselho tem suas próprias normativas e regras em relação à prática da magnetoterapia, né? Ou de terapias magnéticas. E aí eu trouxe também minha tosse que voltou. Trouxe também um caso clínico, assim, antes de falar, como parte da minha motivação. Então, esse exemplo de caso clínico
foi nele que eu utilizei, foi realizado em consultório, né, uma paciente, ela chegou com esse quadro desse hematoma, era um hematoma bastante extenso na coxa, e um hematoma de aproximadamente 20 por 14 centímetros. E aí eu apliquei a magnetoterapia no dia zero, que a gente não fez o registro da foto, por isso que vocês conseguem ver essa mancha no meio, com a marca do ímã, porque ela veio logo no dia seguinte. O esparadrapo ficou ali, até a marca do esparadrapo, por causa da cola do esparadrapo, né? Mas vocês veem logo que só no primeiro dia, como a gente utilizou, porque o, o hematoma ele já teve uma melhora visível muito grande, né? Então, como a paciente percebeu isso também, ela voltou logo no outro dia e a gente colocou mais magnetos, né? E com isso ela também se surpreendeu assim com um resultado tão rápido, porque era um hematoma bastante extenso. E a gente fez esse registro dessas fotos, acompanhou esse caso, né? E esses são os registros no dia 1, 3 e dia 7 da recuperação. A gente foi evolução de recuperação desse hematoma. Hematoma é um tipo de condição que pode ocorrer após lesões e ele apresenta uma coloração que pode ser de avermelhada para tons de roxo e azulado, né? Normalmente o hematoma ele tem uma evolução gradual para a sua recuperação, então ele vai passando de vários tons até voltar ao tom original daquela cor de pele da pessoa. E no caso, como vocês podem ver, ele não, nesse caso que a gente usou com os magnetos, ele não chegou a passar por essa transição. Ele simplesmente ele passou do tom inicial do hematoma logo em seguida para o tom de pele da pessoa, né? Então é como se ele tivesse acelerado, né, essas etapas. Mas isso é um exemplo de caso clínico que a gente observou. Isso foi uma das, como é um caso mais visível, foi uma das minhas inspirações também para estudar mais, porque eu já tinha vários relatos de pacientes em relação à melhora, né, de diversos sintomas, mas esse foi uma forma de registrar mais visualmente. Então, eu trouxe esse caso aqui para vocês verem como é que foi. E agora, né, eu já vou para a parte do histórico, né? Porque aí a gente começa a estudar um pouco mais para entender um pouco da história do magnetismo na humanidade, aprender o que aconteceu, né? Como que se desenvolveu e essas práticas como foram se desenvolvendo e surgindo com o passar do tempo na humanidade. Então, aqui que a gente vai ter, no século 6 a.C., a gente vai ter Tales de Mileto sendo um dos pioneiros realmente a estudar sobre o fenômeno do magnetismo através da descoberta dessa pedra, a magnetita, lá na ilha de Magnésia, na Grécia. Então, Tales de Mileto ele encontrou essa pedra e percebeu que ela tinha essa atração, né? E daí ele começou a investigar sobre essas características desse fenômeno. Mas isso acabou demorando muitos anos para se desenvolver por conta das dificuldades mesmo do conhecimento da época, né? Então, mais ou menos por volta de 1500 que a gente vai ter já o Paracelso começando a ter uma abordagem em relação a esses fenômenos magnéticos e uma associação com possíveis práticas para a saúde que envolveriam esses campos magnéticos, dessas pedras magnéticas, né? Mas ainda assim com pouco conhecimento sobre o que seria realmente esse fenômeno do magnetismo. Já em torno de 1600, o Gilbert publicou essa obra The Magnets, que começa a descrever mais sobre o magnetismo em si. E em 1800, o Mesmer, ele já foi uma outra pessoa que começou a pesquisar possíveis aplicações biológicas, né, aplicações terapêuticas do uso desses campos magnéticos. Então, paralelamente, alguns cientistas pesquisavam sobre o fenômeno do magnetismo, né, do ponto de vista físico ali, enquanto outros já buscavam possíveis aplicações biológicas. Isso foi se desenvolvendo de forma contínua, assim, né, na história da humanidade. Então, foi acontecendo enquanto cada um fazia uma parte da sua pesquisa, né? Outros estariam aplicando, e assim foi se desenvolvendo. Então, em 1820, Ørsted ele descobriu a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Isso foi muito importante, né? Já em 1831, o Faraday já descobriu a indução magnética. Em 38, o Henry ele descobriu a autoinutância. E já em 1861, o Maxwell ele acabou, tá até com um erro de grafia ali, mas ele acabou produzindo essas equações também muito importantes.
as equações de Maxwell. Então, né, aqui eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos, porque é importante a gente ter esses conceitos na cabeça para a gente poder entender sobre essas possíveis aplicações. Para entender as aplicações na biologia, a gente tem que entender o conceito. Então, o que é o magnetismo, né? O que é o eletromagnetismo? Então, o que, resumidamente, é claro, né? Vou passar um pouquinho desses conceitos para vocês. O magnetismo, ele é uma área da física que estuda sobre fenômenos magnéticos. E ele pode ser definido também como o próprio conjunto desses fenômenos, né? Então, o magnetismo ele vai estar estudando fenômenos magnéticos ou também esses fenômenos em si a gente pode chamar de magnetismo, né? Já o eletromagnetismo, ele vai ser uma área que vai estudar esses fenômenos elétricos e magnéticos, essa interação entre esses fenômenos, né? Então, uma coisa que também é interessante destacar, que eu não falei naquela parte da introdução do histórico, é sobre o magnetismo na China, né, no Oriente. E o desenvolvimento da bússola, a descoberta, a criação da bússola. Então, por volta do século III a.C., foi logo depois, né, do Tales de Mileto. O Tales de Mileto descobriu a pedra magnetita em 6 a.C. Então, já em 3 a.C. que ocorreram os primeiros estudos sobre magnetismo na China, assim, os relatos que a gente tem sobre realmente a compreensão de um fenômeno magnético, a percepção disso. E já entre 2 e 1 depois de Cristo, que foi descoberta a orientação norte-sul também na China, né? Então, a partir daí, com esses conhecimentos, foi desenvolvida a primeira bússola que a gente tem registro na história da humanidade, né? De maneira muito pioneira, né? Então, em cerca de 200 a.C., 250 depois de Cristo, a bússola ela foi usada tanto para adivinhação, geomancia, como também para navegação. Então, uma coisa muito importante que acabou sendo uma forma, acabou auxiliando no desenvolvimento da bússola, era o uso, por exemplo, nos oráculos que eles utilizavam, então, nessa adivinhação. Então, para eles era muito importante, isso acabou favorecendo o desenvolvimento desse recurso, né? E outros conceitos importantes, né? O que são ímãs, né? Para a gente poder conceituar e entender um pouco mais sobre isso. Ímãs, né, basicamente, a gente conhece ímãs é muito simples, né, ímãs que a gente tem na geladeira, a gente tem eles estão no nosso dia a dia, né, são utilizados para várias coisas que a gente, como ferramentas, né, então eles possuem campos magnéticos, e eles possuem polos, que são denominados norte e sul. Uma característica dos ímãs é que eles possuem, que eles sempre, em geral, né, eles têm vão ter dois polos, sempre um norte e um sul, e isso não pode ser separado, né? Não dá para você ter um ímã com apenas um polo só norte ou apenas um polo só sul. Você sempre vai ter que ter os dois. E se você cortar o ímã no meio, você vai fazer dois ímãs. Ele vai ter mais um outro polo norte de um lado e um polo sul do outro, né? Vamos dizer assim. E se você cortar esse outro pedacinho no meio, ele vai se tornar mais dois ímãs. Então, à medida que você vai cortando esses ímãs, eles vão se tornar novos ímãs, né? Não tem como você separar o norte do sul. E uma outra coisa importante é que polos iguais se repelem e polos opostos se atraem, né? Então, polo norte atrai polo sul, né? E o contrário também, enquanto que norte com norte se repele e sul com sul se repele também. Uma outra coisa importante, né, é que o que é o campo magnético? Ele é um campo vetorial, né, e os campos magnéticos estáticos, eles podem ser produzidos por ímãs. Então, quando a gente fala de campo magnético estático, a gente está falando, de forma geral, né, sobre esses campos produzidos por ímãs. E sobre o eletroímã, né? Ele vai ser formado por uma bobina elétrica ou um solenoide com espiras circulares enroladas e agrupadas, né? Produzindo assim campos eletromagnéticos. Já as linhas de campo magnético, elas são utilizadas para representar os próprios campos magnéticos. Então, elas apontam para fora no Polo Norte e para dentro em direção ao Polo Sul. Então, quando a gente vê a idealização no ímã, a gente não consegue ver essas linhas. Mas a gente sabe, né? A gente consegue representar esse campo desenhando elas. Outros conceitos importantes são sobre o geomagnetismo, né? O que é o geomagnetismo? Ele é o campo magnético dos planetas. Então, a Terra, por exemplo, ela possui campos magnéticos. Esses campos, no caso da Terra, eles variam de cerca de 0,025 a 0,065 militesla, né? E, basicamente, eles são campos produzidos pelo próprio planeta, né?
Já a geolocalização magnética, ela vai ser uma propriedade de se perceber esses campos magnéticos do planeta, no caso da Terra, né, nosso planeta, e utilizar isso para se localizar. Então, a gente consegue se localizar através da geolocalização, como se fosse um app de geolocalização, né, ou utilização de uma bússola, por exemplo. E também tem uma coisa muito interessante, né? Que aí a gente começa a entrar na questão da biologia, que é a magnetorrecepção. Porque assim como tem geolocalização de forma de percepção de campos magnéticos, existe essa geolocalização magnética ou magnetorrecepção, um sentido magnético, percepção de campos magnéticos por organismos vivos. Organismos vivos que conseguem perceber e sentir esses campos magnéticos da Terra ou outros tipos, e com isso podem utilizar para geolocalização ou para outras funções que não são completamente conhecidas. Mas principalmente para geolocalização a gente tem exemplo das bactérias magnetotáticas, aves, insetos diversos, dentre outros animais que podem estar utilizando essa geolocalização. Outra coisa importante e interessante é falar sobre os campos hipomagnéticos, né? O que são esses campos hipomagnéticos? Basicamente, se trata dessa ausência ou baixa de campos magnéticos. E o que acontece é que eles podem ser nocivos e podem acabar gerando danos em organismos. Isso foi observado através de estudos. E como é que a gente observa isso? Aconteceu que quando os primeiros astronautas começaram a se afastar do planeta Terra, eles foram se afastando também do nosso campo magnético, né? E ocorreu essa baixa. Então, o que foi observado é que eles começaram a ter problemas relacionados à saúde. Então, com isso, começou a se investigar e percebeu-se que essa ausência de campos magnéticos, que mesmo sendo considerados baixos, né, que são os do planeta, seria suficiente para poder gerar algum prejuízo. Então, que os organismos teriam alguma relação, que campos magnéticos seriam importantes. E aí vamos definir, então, as duas áreas da ciência que estudam sobre esses fenômenos que integram a física e a biologia com o magnetismo, né? Então, essas ciências são a magnetobiologia e o biomagnetismo. Enquanto que a magnetobiologia ela vai estudar o efeito de campos magnéticos externos sobre organismos vivos, o biomagnetismo ele vai estar estudando os campos magnéticos produzidos por esses organismos, né? Então, o que a gente entende? No caso da magnetobiologia, vai entrar estudo sobre efeito de campo magnético em célula, campo magnético em animal, campo magnético em ser humano, né? Terapias magnéticas, efeitos do campo magnético da Terra nos organismos. Então, vai entrar um monte de estudos, né? E é interessante porque elas se integram também, né? Tanto a magnetobiologia como o biomagnetismo, eles acabam se associando um pouquinho, porque às vezes eles são associados mesmo, né? Um depende do outro, por alguma razão. Por uma questão de percepção ou do próprio sentido. Para o campo magnético ter algum efeito naquele organismo, às vezes ele tem algum sentido magnético ali. Mas isso, assim, são áreas que ainda tem muita coisa para se descobrir, né? Então, o biomagnetismo, né, a gente consegue ver esses campos. Então, o corpo humano e outros animais produzem campos magnéticos, que podem ser chamados de campos biomagnéticos. E eles costumam estar na faixa de nanotesla a femtotesla. Então, são baixos, né? São campos mais fracos, mas que estão presentes ali, que podem ter algum tipo de função, né? Inclusive podem ser utilizados para determinados exames para medicina diagnóstica, como o magnetocardiograma, magnetoencefalograma, né? E outros exames que utilizam essa medição desses campos. E os campos magnéticos mais intensos produzidos pelo corpo, esses campos biomagnéticos, curiosamente a gente tem o campo produzido pelo coração e também pelos músculos, mas principalmente no caso do coração. Então, às vezes a gente pensa que seria o cérebro, né? Mas acaba que é o coração que produz esses campos biomagnéticos mais intensos do nosso corpo. E agora a gente vai falar sobre as propriedades magnéticas da matéria, porque o que é importante entender também, né? Para ter um efeito de campo magnético em um organismo vivo, ele tem que ter uma propriedade magnética, assim, senão como é que vai fazer algum efeito ali? Ele tem que respeitar essas propriedades magnéticas da matéria. Então, as principais, elas vão ser o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Mas também tem o ferrimagnetismo, antiferromagnetismo, tem outras, né? Mas, principalmente, essas seriam as que têm mais destaque. Então, aqui eu trouxe como exemplo o diamagnetismo, como o caso do bismuto, né?
que ele se trata, o que a gente entende, né? Que quando a aplicação de um campo magnético externo, ele acaba alterando o movimento dos elétrons dos átomos, produzindo assim uma indução de dipolos magnéticos no sentido oposto ao do campo externo, né? Já no caso do então, no diamagnetismo a gente tem um tipo de repulsão muito, muito fraca, né? Então, é um efeito muito, muito fraco, porém de um tipo de repulsão, né? Sentido oposto. Já o paramagnetismo, ele também é fraco comparado com o ferromagnetismo, mas ele já é diferente, ele já tem um pouco de atração ali, né? No caso paramagnetismo, é quando possuem dipolos magnéticos atômicos que normalmente não estão alinhados, mas quando eles são expostos a campos magnéticos externos, eles ficam sim magnetizados. Então você consegue observar um efeito ali fraco ali de atração, né? Já o ferromagnetismo, ele é o que a gente mais observa, ele é mais forte. Então, ele contém domínios microscópicos dentro dos quais os dipolos magnéticos moleculares estão naturalmente alinhados, gerando assim uma magnetização espontânea. E eu trouxe o exemplo aqui do ferro, né? A gente conhece muito o ferro como o ferro, associado ao ferromagnetismo. Está até ali na palavra, né? Ferromagnetismo. O exemplo de paramagnetismo, a gente trouxe aqui o caso do alumínio. Então, saber disso é muito importante para depois a gente investigar quais mecanismos vão estar envolvidos em possíveis fenômenos observados. Outra coisa interessante que eu trouxe aqui é a questão das nanopartículas de magnetita. Porque lembra que eu falei lá das bactérias magnetotáticas? Vejam só, né? Elas percebem os campos magnéticos externos. E olha o que tem dentro delas: nanocristais, nanopartículas de magnetita de origem biológica. Então, a gente pode chamar de biomagnetita, magnetita endógena, tem várias formas de chamar. Mas elas basicamente elas são encontradas em alguns organismos vivos, em diversos, né? Dentre eles as próprias bactérias magnetotáticas, como também outros micro-organismos, animais diversos e até mesmo o ser humano. Pois é, nanocristais de magnetita de origem biológica foram encontrados em ser humano também. E isso aqui eu trouxe um pouco de alguns exemplos. No caso, a gente tem, em 1981, a primeira evidência de nanocristais de biomagnetitas na glândula adrenal. Já em 1992, a gente tem esse artigo que foi bastante importante, né? Que é o artigo do Joseph Kirschvink, que fala sobre a identificação de nanocristais de magnetita no cérebro humano. E então isso já começou a trazer um pouco mais de interesse para estudos sobre isso, né? Então aqui eu trouxe até o exemplo do artigo, que é o biomineralização de magnetita no cérebro humano. A imagem à esquerda mostra esse nanocristal que já foi encontrado. São muitos nanocristais que estão presentes nesse tecido cerebral. E ele se diferenciaria de uma magnetita que fosse de origem sintética, por exemplo, ou de origem exógena. Então ela realmente tem características associadas à sua origem biológica. Em 1997, já foram encontrados biomagnetitas no fígado, coração e baço, né, humanos. Já em 1999, mais uma vez, encontrado em cérebro humano. 2015, no baço. 2016, no cérebro. 2019, cérebro novamente. E 2019, novamente, a primeira evidência de biomagnetita em pele, tecido de pele humana. E 2021, evidências de nanocristais de magnetita em cérebro. Eu trouxe aqui outro exemplo do 2019, desse artigo da Barbara Maher e colaboradores, né, outros cientistas, que estudou sobre a poluição de magnetita sintética, que poderia ter algum efeito nocivo no cérebro humano, e acabou encontrando as biomagnetitas também, né? Então, ela estava buscando nanocristais que fossem de origem externa e acabou encontrando esses cristais de origem biológica. Então, isso foi muito importante por essas imagens que ela conseguiu fazer desses nanocristais de biomagnetistas que estavam presentes no cérebro de seres humanos, né? E isso é muito difícil de achar, né? Magnetita é bem difícil, por isso que a gente tem poucos estudos, porque realmente é bastante difícil fazer a pesquisa para identificar esses nanocristais, né? Então a gente vai chegando, né? Visto do que a gente falou até agora, a gente vai vendo que tem toda uma história que vai levando à interpretação de que, sim, podem existir efeitos biológicos de campos magnéticos, né?
E aí a gente vai ter vários estudos que vão estar indicando isso. Então, esses estudos vão estar demonstrando que células, tecidos, organismos vivos podem ser afetados por campos eletromagnéticos e campos magnéticos estáticos, né? Então, a gente consegue ver que sim, existe um efeito. Agora, detalhes são mais complicados, né? A gente vê que tem um efeito, mas tem muita variação do tipo de célula, tecido, organismo, tempo de exposição. Então, várias coisas que vão estar influenciando também nesses efeitos observados. E aí, o que a gente pode imaginar, né? Uma vez que a gente entendeu sobre todas essas questões, né, a gente consegue imaginar uma possível hipótese, né, de alguma possível explicação para essas terapias magnéticas. Então, sobre o mecanismo de ação, o que a gente vê, né? Campos magnéticos, eles podem estar influenciando, existem vários relatos de pesquisas que analisam isso, sobre efeitos de campos magnéticos externos em canais de cálcio da célula, né? Estimulando esses íons ali, passagem desses íons para a célula. Então, isso poderia ser uma das explicações de efeitos desses campos magnéticos. Então, dessa forma, campos magnéticos estariam influenciando esses íons de cálcio é, nas células vivas, e isso poderia ser algum dos mecanismos possíveis envolvidos nas terapias magnéticas. Então, essa é uma das hipóteses para essa explicação, né? E aí, com isso, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo geral é revisitar, né, os efeitos da exposição de campos magnéticos estáticos externos de diferentes sentidos e magnitudes sobre fibroblastos em cultura, que foi o trabalho que a gente fez nessa pesquisa, né, de mestrado. Então, a gente avaliou, né, esses campos magnéticos estáticos externos de diversos tipos sobre essas células de fibroblastos, né? E especificamente buscamos verificar o efeito de campos magnéticos externos sobre células vivas em cultura da liagem celular de fibroblastos NIH3T3, reconhecer possíveis diferenças em crescimento e migração celular e caracterizar possíveis correlações biofísicas entre a exposição de campos magnéticos estáticos e o aumento do número de mitoses, né, na proliferação celular, ou também no padrão de motilidade na migração celular dessas células em cultura. E para poder fazer isso, o que a gente pensou? A gente montou algumas condições experimentais, né? Então, a gente preparou culturas de células. Como vocês veem nessa imagem aqui à esquerda, para a gente ter uma ideia do que é essa cultura, a gente prepara essas garrafas de cultura de célula, depois prepara as placas, para então a gente poder fazer a avaliação dos efeitos que poderiam ter nessas células que vão estar nessas placas, né? A gente construiu esse porta-amostras. Então, fizemos lá no laboratório esse porta-amostras, no qual a gente tinha espaços para colocar 2 ímãs de neodímio, um em cada extremidade, e a gente poderia colocar uma placa no centro. Então, ele também era vazado no final, conseguiria fazer com que pudesse ser filmado, por exemplo, né? E esse porta-amostras, ele tinha esses 2 ímãs, um de cada lado, e a gente aferiu o campo magnético no centro, que era a área que a gente faria a avaliação, as fotos, e a gente mediu em 36,6, mais ou menos 0,2 militesla, né? Aqui para vocês verem melhor. E as outras condições que a gente utilizou, no caso da anterior, como vocês podem ver, a gente usou 2 ímãs, um em cada lateral. E é com o polo norte e o outro lado com o polo sul. Então, tem 2 polos direcionados ali, gerando esse campo magnético. Já nessas condições, nas outras condições, a gente fez a avaliação com o ímã embaixo da placa, né? Então, ele está com outro sentido. E também outras magnitudes, né? Então, no caso, a gente fez as outras condições como se fossem portas-amostras também, mas só que diferentes. Então, nesses 2 primeiros que estão com a cor vermelha e azul, a gente utilizou o polo norte direcionado para as células e no outro o polo sul direcionado para as células, né? O polo norte com 325, mais ou menos 3 militesla, e o polo sul com 396, mais ou menos 4 militesla. E o ímã, ele não pegava toda a região da placa ali, né? Essa medição foi feita no centro da placa. E para a gente poder fazer mais um teste também que poderia ser interessante, a gente também conseguiu um outro ímã que conseguia pegar toda a região da placa, que é esse ímã maior. A gente chamou de polo norte maior e a gente avaliou possíveis efeitos também. E ele tinha 280, mais ou menos 1 militesla. Então, fizemos os experimentos de proliferação,
né? No caso de proliferação, utilizamos as condições porta-amostras, polo norte maior, polo norte e polo sul, além do controle, né? Então, a gente fez fotos nos instantes de 0 horas, né? E aí, em seguida, a gente colocou 24 horas para crescer na estufa e depois utilizamos mais outras fotos após as 24 horas, para poder comparar esse crescimento celular e fazer a contagem das células. E a gente tirou essas fotos semelhantes a essa foto que vocês conseguem ver a mais à direita aqui. Também fizemos experimentos de videomicroscopia, né? No caso da videomicroscopia, a gente utilizou apenas as condições porta-amostras e controle. Então, a gente fez da mesma maneira, né? Plaqueou essas células e em seguida a gente colocou num microscópio que ele tinha uma estrutura adaptada simulando o ambiente da estufa, né? Então, no experimento anterior, as células cresciam na estufa e depois a gente retirava as fotos, né? No instante inicial e final. E nesse aqui a gente conseguiria avaliar a célula crescimento continuamente, porque dá para filmar. E aí a gente pôde fazer a avaliação de mitoses em 24 horas e a velocidade de migração também em 24 horas. E um outro experimento que realizamos foi um ensaio de fechamento de ferida, com a simulação de uma ferida fazendo-se risco. Então também utilizamos somente as condições porta-amostra e controle e fizemos de uma maneira com risco manual, né? E uma outra maneira que foi com o uso de um quadrado para fazer um risco mais exato ali, né? E com isso a gente fez fotos nos instantes de 0 e 24 horas também de toda a extensão do risco para avaliar se existiria alguma modificação nessa área. Seria um crescimento maior ou menor de células, dependendo da condição exposta a campos magnéticos e a condição controle sem campos magnéticos. Então, a gente fez os experimentos, né, e obteve alguns resultados interessantes. Aqui nessa imagem vocês veem os resultados dos experimentos que fizemos com as células. Em cima tem as imagens do controle e embaixo as imagens do porta-amostras com campo magnético, um de cada lado. Então, vocês veem a diferença no instante de 0 horas, da esquerda, e após as 24 horas. Visualmente, a gente consegue ver aparentemente um número um pouco maior de células, né? Mas isso tudo foi contado, né? Analisado. E aqui é nas outras condições, com o ímã aqui embaixo da placa, né? Então, a gente tem as condições do norte, sul e o polo norte maior. Vocês conseguem ver, né? Aqui as duas condições. Voltar. Então, a gente obteve esses seguintes resultados. O que a gente encontrou? A gente encontrou que a proliferação de células NH3C3 ela aumenta na condição porta-amostras, mas que não apresentou diferenças significativas nas outras condições experimentadas usadas. Então, a gente identificou que na condição de porta-amostras, com um ímã em cada lateral, a gente teve um aumento, né, nesse crescimento celular. Então, aqui esse gráfico a gente tem uma taxa de crescimento celular de cada condição experimental normalizada pela taxa de crescimento celular da condição controle, né? Então, a condição do porta-amostras teve esse resultado de aumento de 1,53, mais ou menos 0,16, né? Então, a gente teve esse aumento de aproximadamente 52% no crescimento das células, comparadas com as outras condições ali que não tiveram diferenças significativas. Mas aí o que a gente pensou? A gente tinha os instantes de 0 e de 24 horas. Mas o que estaria acontecendo nesse período intermediário, né? O que poderia estar acontecendo com essas células? Como saber como elas estão crescendo, se elas estariam morrendo? Então, para poder avaliar, a gente montou esse modelo de controle, de experimento com a videomicroscopia. E escolheu apenas as condições de controle porta-amostras, devido inicialmente porque o porta-amostras foi o que apresentou esse resultado mais interessante, e também porque teria dificuldade de realizar o experimento com o ímã embaixo no microscópio, né, fazendo o vídeo 24 horas. E no caso dos ímãs unilateral, a gente conseguiria ver melhor porque teria o espaço para o microscópio poder fazer a filmagem. Aqui a gente tem um vídeo do controle. Vocês podem ver. Da videomicroscopia, né? Células de fibroblastos. 24 horas aceleradas em aproximadamente quase 15 segundos. Então vocês estão vendo aqui as células. Para vocês terem uma ideia do que é uma mitose, eu vou passar aqui de novo para vocês verem.
não sei se vocês conseguem ver. Quando a célula faz a mitose, a célula ela tem esse formato que está alongado, né? Que é o fibroblasto, esse tipo de célula. Quando ela vai fazer a divisão celular, que é a mitose, ela meio que se desgruda do fundo da placa e ela faz esse formato esférico que parece bem brilhante, como se fosse iluminado, né? Então ela vai para esse formato esférico, daí ela realiza essa divisão celular, a mitose, e depois ela adere novamente na placa. Então você vai ver que ocorrem algumas mitoses, né? Só que bastante aceleradas, essas células estão vivas. Bem, e aqui é com o campo magnético, que é o próximo. Então vamos ver como ficou com o campo magnético. Vocês observam, né, que a célula, vocês veem que tem um aumento muito maior de mitoses, visualmente, né? Várias células que vão pipocando, assim, né? Parece como se estivessem instalando e dividindo por causa do vídeo acelerado, fechando totalmente a região. Então a gente observou através desses vídeos a gente pode fazer, e outros vídeos, né? Fazer análise. E aqui. E aí, o que a gente obteve, né? Como é que a gente fez a análise da mitose? Para poder avaliar a mitose, como eu disse, é aquela célula que pula, né? Fica mais esférica e brilhante. Depois ela vai fazendo essa divisão. Então, ao invés de a gente contar o número de células, só que teria no instante inicial e final, a gente contou o número de mitoses durante essas 24 horas, porque cada vez que a célula fazia uma mitose, ela estava dividindo e aparecendo mais uma célula. Então, dessa maneira, a gente conseguiria avaliar esse crescimento celular, né? Com isso, a gente teve esse resultado, né? Aqui a gente tem uma foto do instante de 0 e 24 horas, ali representando o crescimento celular. E aqui a gente tem um número de mitoses não normalizado. Mas então, como a gente pensou, né? É possível modelar esse crescimento para avaliar? Então, a gente fez uma modelagem para o número de mitoses em função do tempo. Então, para condições experimentais descritas, a gente observou que o número de mitoses aumentava em função do tempo, né? Ela aumentava à medida que passava o tempo, a gente aumentava o número de mitoses. Então, para caracterizar esse comportamento, a gente modelou o aumento do número de mitoses de células na amostra como exponencial, desconsiderando possíveis células que entram ou saem do campo de observação. E nesse modelo, a gente assumiu que as células não teriam limitação de espaço nem de alimento, né, enquanto a cultura cresce. Então, a gente sabia que as células elas teriam como crescer bem ali na cultura. E o número de células, em função do tempo, vai obedecer uma equação diferencial simples de crescimento exponencial, que é essa que está descrita aqui na imagem. Onde R vai ser o número de mitoses por célula por tempo. Né? E a solução dessa equação vai levar a esse resultado, que vocês conseguem observar aqui, né? E onde o N0 vai ser o número de células do campo de observação no instante 0, né? Início do experimento. Enquanto o número de mitoses em função do tempo vai ser dado por essa equação aqui. Assim, o número de mitoses normalizados pelo número inicial de células vai ser dado, então, por essa equação, sendo que o RT ele é menor do que 1. E dessa forma, a gente vai encontrar esse resultado, se MT igual a RT. Então, encontrando esses valores de R para as duas situações testadas, com e sem campo magnético. Então, a gente vai conseguir avaliar esse valor para as duas condições. E assim a gente obteve esses resultados aqui, né? O que a gente viu? Que as células NH3T3 crescem de maneira linear e com taxa de crescimento maior na condição porta-amostras. A gente obteve o resultado que ocorre um crescimento linear e no porta-amostras um aumento de 1,41 vezes em relação ao grupo controle. Então, essas mitoses acumuladas de hora em hora ali a gente vê. A gente também avaliou, né, a velocidade de migração. Então, para avaliar a velocidade de migração, a gente fazia a marcação na célula, né? Marcava essa célula em um ponto e ia acompanhando essa célula de hora em hora, para avaliar se teria alguma diferença na migração celular, na movimentação dessa célula. Como vocês podem ver nessa imagem. A gente estava acompanhando essas células, né? Tanto na condição controle, como também na condição do porta-amostra com campo magnético.
E assim, né, o que a gente avaliou? Então, a gente avaliou a distância na velocidade, nas velocidades dessa célula, velocidade média e velocidade tangencial, né, acompanhando esse movimento do ponto inicial até o ponto final e o caminho que a célula percorria, para então avaliar esses resultados. O que a gente encontrou é que a velocidade média tangencial ela não modifica, então não houve uma variação significativa, né? Ela modifica ligeiramente, porém esse resultado não foi significativo. Que significa que essas células não modificaram a velocidade de migração na presença de campo magnético, né? A gente também analisou se teria alguma diferença no ângulo, no direcionamento celular, se a célula teria alguma tendência a se direcionar mais para um lado ou para outro, né? E o que a gente viu, né, que calculando esse parâmetro de ordem e fazendo essa média, a gente vai ter os seguintes valores. O S do controle, ele vai dar 0,17, mais ou menos 0,09. Enquanto que o do porta-amostras vai dar 0,30, mais ou menos 0,09. Que significa o quê? O resultado, ele não teve uma diferença significativa. Mas o que acontece? Que sendo o S igual a 1, ele totalmente alinhado ao campo magnético, e igual a 0, ele sem alinhamento nenhum com o campo, o que a gente obtém de resultado aqui? A gente percebe que a diferença não é significativa, mas parece existir alguma tendência de direcionamento, mas ela não consegue ser vista com esse número de experimentos que a gente realizou. E o que a gente viu, né? Os experimentos anteriores, a gente conseguiu analisar as células isoladas nessa cultura, né? Avaliando esse crescimento de célula. Mas nos perguntamos o que aconteceria numa migração coletiva para o fechamento de ferida. O que será que poderia estar acontecendo, né? Será que a célula ia migrar mais? Será que ela fecharia, não fecharia? O que poderia acontecer, né? Então, para isso, a gente fez esse modelo do experimento de fechamento de ferida, usando essas monocamadas. Só que com esse experimento a gente estava com o objetivo de avaliar o fechamento de ferida. Então a gente não tinha a intenção de ver o crescimento, proliferação celular tanto. A gente queria ver se a célula iria fechar mais essa área, que é a área do risco que a gente fez. Como vocês podem ver ali, tem uma monocamada de células e no meio é um risco. Então, cada pontinho que vocês conseguem ver ali, esses pontinhos, são tudo célulazinhas, que a gente consegue ver maior naquelas outras imagens, né? Mas por conta desse aumento, a gente está vendo elas pequenininhas. E a gente avaliou essa área. O que a gente encontrou? Encontramos que o resultado também não era significativo. Mas a gente queria avaliar se poderia ter alguma diferença por risco ser manual. Então, o que a gente. Ou também pela questão da região da placa, porque a gente pegava do início até o fim da placa, né? Então, para isso, o que a gente fez? A gente fez também um experimento com esse quadrado, né? Esse recurso que a gente colocava no meio ali da cultura. E assim, quando a gente retirava, ficava um risco perfeito, praticamente. A gente poderia avaliar essa área inicial e a área final e avaliar se teria alguma diferença. E, mais uma vez, a gente também não encontrou uma diferença significativa, né? Então, o fechamento de ferida, a princípio, não foi modificado por campo magnético nessas condições, controle com 36,6 militesla no centro da placa e o comparado com esse porta-amostras, no caso, né? O 36,6 é o do porta-amostras, não do controle. Até falei trocado agora, mas o controle sem campo magnético nenhum, controle sem campo, e o porta-amostras com esse campo de 36,6 militesla, aproximadamente, no centro da placa, que é onde ficava esse quadrado aí também. Então, chegamos aqui nessa parte da discussão, conclusão e perspectiva, né? O que a gente conclui? Então, o que a gente conclui é que a proliferação, ela é proliferação na estufa, né? Os resultados obtidos nos experimentos em estufa nos levam à conclusão de que campos magnéticos estáticos horizontais de ímãs de neodímio, na condição porta-amostras, aumentam em aproximadamente 53% a proliferação celular de fibroblastos NH3T3 após 24 horas de exposição. Então, essa foi a condição que a gente teve de resultado, né?
E o que é interessante, né, que não foi observado nos nossos experimentos aumento de proliferação na condição que o ímã se colocava embaixo da placa, apenas nas laterais. Mas em um artigo de MacDonald, de 1993, essa proliferação foi observada. Entretanto, eles utilizavam um campo ligeiramente maior, que foi de 450 militesla, enquanto que nos campos que a gente usou com o ímã embaixo da placa, ele não passou de 300 e no máximo chegou próximo de 400 militesla, né? Sobre a proliferação e videomicroscopia aqui, né? Nos experimentos que observamos de videomicroscopia, observamos um aumento de 1,41 vezes na taxa de mitose de células. Então, a célula proliferou mais, se dividiu mais, né? Desses fibroblastos NH3T3 na condição de porta-amostras e quando comparada com a condição controle, que é sem campo magnético. Isso é uma novidade na literatura atual, né? Literatura científica é considerada uma inovação, realmente. E também é considerada uma novidade o que a gente avaliou sobre o crescimento linear com essa videomicroscopia. A gente conseguiu concluir que a proliferação de células ela cresce linearmente com o tempo na cultura em 24 horas. Então, essa videomicroscopia trouxe esses resultados interessantes para a gente. E sobre conclusões de perspectivas, né? Em relação à velocidade e direcionalidade de migração. Né? Os resultados eles indicam que as células não modificam a velocidade média tangencial de migração na presença de campo magnético. Não foi observada diferença significativa na direcionalidade de migração entre a condição controle e porta-amostras somente. A gente não fez esses estudos com as outras condições. Entretanto, parece existir uma tendência associada ao alinhamento do deslocamento de células com o campo magnético aplicado, né? Mas experimentos futuros precisam ser realizados. Então, o que a gente percebeu que existe uma tendência das células parecerem que estão se alinhando com o campo, mas que não dá para observar isso ainda. Então, a gente precisaria de mais experimentos, talvez mais tempo de exposição, para conseguir observar isso melhor. No caso do fechamento de ferida, a gente também não observou diferença significativa na condição controle e porta-amostras, né? Não teve uma diferença visual ali. Entretanto, tem um trabalho de Ebrahim Damavandi e Mobasheri de 2019, que foi um trabalho bem semelhante ao nosso, né? Praticamente um dos únicos, que ele fala desse modelo de fechamento de ferida. Então, os autores buscaram observar efeitos de cicatrização de ferida de forma semelhante ao que a gente realizou aqui nessa dissertação. Nesses autores, eles avaliaram o efeito desses campos magnéticos estáticos, né, assim como nós, porém de magnitudes diferentes, de 10, 50, 80 e 100 militesla, após a exposição a 18 a 30 horas. Que foi bem semelhante ao que a gente utilizou na condição de experimento de ferida, a gente utilizou 17 horas, então, né, bem próximo. E eles avaliaram a orientação celular e migração, incluindo a velocidade, a direção e a taxa de crescimento celular. E esses resultados foram interessantes porque eles mostraram um efeito de migração celular após a exposição a campos magnéticos, porém sugerindo que isso ocorria no caso de 80 militesla, né? Então a exposição de 80 militesla. Eles observaram um efeito maior nesse caso de 80 militesla. E isso também foi associado com uma direcionalidade celular. Então, eles perceberam uma ligeira influência nessa questão de direcionamento celular também, entretanto, somente com 80 militesla. O que faz a gente pensar também nos nossos experimentos, porque utilizamos o campo de 36,6 aproximadamente militesla, né? E eles já viram resultado com 80 militesla. Então, isso é um fator importante porque pode estar influenciando nos resultados também. Aqui é uma imagem do trabalho deles, com o risco ali, né? Na monocamada de células. Nesses experimentos, os autores colocaram as células expostas entre dois ímãs de neodímio, entre os polos norte e sul, semelhante à condição que a gente utilizou do porta-amostras, né? Então, eles fizeram da mesma maneira que a gente, colocaram o polo norte e o polo sul ali. E, por fim, semelhante aos nossos resultados, eles também identificaram uma aparente tendência das células serem afetadas pelos polos norte e sul, porém sem diferença significativa. Então, eles viram resultados muito semelhantes ao que a gente observou. Né? E nos resultados experimentais, nossos resultados possuem uma análise de migração celular e ângulo e direcionamento de migração. E a gente também não encontrou diferença significativa, mas a gente também percebeu essa semelhança. E vocês veem o experimento deles e o nosso experimento como a gente fez, né? Do risco, né, com uma camada de células, de maneira semelhante ao nosso.
E como podemos explicar esses resultados, então, né? A gente se perguntou, então, quais seriam esses mecanismos que poderiam estar envolvidos nesses fenômenos observados. Então, para a gente poder avaliar isso, né, primeiro a gente tem que classificar os campos magnéticos por intensidade. A gente pode separar eles em fracos, moderados e intensos. Então, campos magnéticos sejam menores que 1 militesla vão ser chamados de campos magnéticos fracos. Os que vão estar entre 1 militesla e 1 tesla são considerados moderados. E já os que estão acima de 1 tesla são considerados campos magnéticos mais intensos, né? E o que a gente pode ver é que campos magnéticos eles podem exercer uma influência sobre íons, canais iônicos, canais de cálcio, além de eventualmente poderem causar uma influência na membrana celular, nos filamentos de actina ou outros constituintes celulares. Então, seria alguma das hipóteses das explicações por trás desses efeitos biológicos de campos magnéticos. Né? E sobre mecanismos que envolvem esses efeitos, temos a própria força magnética, que poderia produzir uma translação ou uma rotação ali naquelas partículas ou moléculas dentro das células. Outra possibilidade seria a produção de tensões, correntes elétricas ali que poderiam estar se movendo em relação a um campo magnético, né? E outras possibilidades de hipóteses seriam o diamagnetismo anisotrópico da membrana, o diamagnetismo anisotrópico dos microtúbulos e o ferromagnetismo da ferritina. Entretanto, a gente acabou que essas hipóteses não conseguem explicar o que a gente observou ainda, né? Então, uma dificuldade da literatura é ainda encontrar essas explicações sobre esses mecanismos de ação. Então, os resultados dos nossos experimentos indicam que o efeito de proliferação aparece para a situação em que as moléculas da membrana celular estão alinhadas perpendicularmente ao campo magnético, e não há efeito quando as moléculas estão alinhadas ao campo. Mesmo que o efeito da anisotropia diamagnética das células, das moléculas da membrana fosse apreciável ali, né? Ele não poderia explicar esses resultados obtidos, pois o efeito é muito pequeno. Já no caso de magnetismo anisotrópico de microtúbulos, os resultados também não podem ser explicados por esse efeito, porque, como os microtúbulos estão em média alinhados com a superfície da célula, a gente vai esperar que os campos magnéticos perpendiculares à superfície produzam um maior efeito que campos paralelos, o que também não foi observado nos nossos experimentos, né? E no caso do ferromagnetismo da ferritina, a gente também encontrou na literatura que esse efeito foi considerado muito pequeno para poder causar, realmente explicar nossos resultados. Como perspectivas futuras, a gente pretende avaliar futuramente os efeitos biológicos da exposição de campos magnéticos estáticos em outras magnitudes, sentidos e direções de campo. Avaliar também a morfologia e estrutura celular, né? E nessas condições, e avaliar o efeito da adição, né, da inclusão de nanocristais de magnetita nessas culturas celulares, para avaliar se eles poderiam aumentar os efeitos observados, além de outro tipo de estudos com outras células, né? Como células neuronais, dentre outras. E o estudo sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos estáticos, ele pode ajudar a elucidar os mecanismos biológicos e físicos envolvidos e pode promover uma maior compreensão sobre os fenômenos da magnetobiologia. Então, aqui eu finalizo com essas duas imagens que eu fiz também dessas células, que são muito bonitas, assim, né? Acho células bem interessantes, fibroblastos. Ali tem uma mitose ali acontecendo. E é isso, gente. Eu deixei aqui o link do meu site, mas vocês podem encontrar na minha descrição aqui do YouTube. Meu Instagram, que é o Isis Krakatoa. Tem meu currículo Lattes, vocês conseguem acessar no meu Instagram também. Meu Linktree, ele tem todos os links para vocês acessarem, quem tiver interesse. E é isso, pessoal. Aqui no finalzinho eu só deixei umas imagens que eu fiz, que eu achei bonitinhas, de células. Espero que vocês tenham gostado. Vocês me desculpem, tô tossindo bastante, mas enfim, falando muito, né, com a sinusite, fica assim mesmo, né? Aqui algumas células, imagens de células que eu fiz. E é isso, pessoal. Então, a gente finaliza aqui essa apresentação que eu consegui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens, comentários. É um vídeo longo, mas um vídeo explicando essa apresentação que eu fiz. Esse foi o meu trabalho de mestrado. Espero que tenha contribuído, né, mais para esses estudos em relação aos fenômenos dos efeitos biológicos dos campos magnéticos. Pretendo continuar, né, na pesquisa nessa área, em outras áreas correlatas, né? Então, rumo à expectativa ali do doutorado, né? Quem sabe, espero conseguir entrar ainda esse ano. E é isso.
Pretendo fazer mais vídeos, aulas. Esses vídeos ainda não estão tão completamente... Por exemplo, vocês vão ver que a minha câmera, ela não vai estar ainda tão legal, mas... deixa eu abrir aqui. Minha câmera, deixa eu ver. Então, minha câmera ela ainda não vai estar... não tá tão legal, que ela tá meio lenta mesmo, né? Vocês vão ver. Mas, enfim, na próxima vez eu vou tentar fazer com a minha câmera melhor. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, enfim, só deixar a mensagem que eu puder explicar mais e mais pesquisas aí à frente em relação a esses estudos, né? O que a gente viu interessante é um efeito na proliferação dessas células. Agora avaliar mais sobre esses mecanismos e outras coisas, e outros tipos de células e mais coisas, enfim, né? Lembrando que esse estudo foi feito com células, né? Então é importante destacar que a gente está avaliando o efeito específico em células e no organismo é diferente, porque o nosso organismo possui vários tipos de células em camadas, né? Então você tem a pele, tem gordura, músculo, ossos, vasos sanguíneos, sistemas circulatórios ali, sistema linfático, sistema nervoso. Então tem muita coisa acontecendo no corpo que pode, quando a gente aplica um campo magnético local, ele está influenciando no sistema, né, no organismo. Quando a gente estuda em célula, a gente está estudando mais isoladamente, mas a gente pretende fazer outros tipos de experimentos. E o meu interesse em estudar em células é exatamente porque a gente quer buscar compreender melhor o que poderia estar acontecendo a nível celular, né? Mais do que fazer um estudo clínico, observando o efeito em pessoas, ver o que está acontecendo nessas células para poder tentar imaginar o que pode estar ocorrendo nesses organismos. Então, na verdade, isso auxilia a compreender possíveis mecanismos de ação que estariam envolvidos, além de compreender melhor nessas etapas os efeitos realmente biológicos, o que eles causam nessas células, para então a gente compreender em tecidos e nos organismos, enfim, em outros detalhes. Mas lembrando que esses estudos são feitos em células, tá bem, gente? Então, células de fibroblastos 3T3 de laboratório, e a gente deve fazer outras coisas interessantes também mais para frente, para não confundir. Em célula, não é em ser vivo, né? Célula viva. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, confusão que tenha, vocês me mandem mensagem aqui mais uma vez, deixando claro que se eu falei alguma coisa errada, algum equívoco, vocês podem me comentar aqui também. Então, beijos, até mais e até o próximo vídeo. E tchau, tchau, pessoal!